Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Polito, a gente está aqui no NT2E, em mais um Nuclearcast. Agora a gente está aqui com o Júlio César, do IBRAM, para falar um pouquinho da atuação do IBRAM nesse setor, o que até pessoalmente para mim é interessante, porque quando a gente fala de IBRAM, a gente costuma falar muito do minério de ferro, né? Só que é um pouco mais do que isso, né? E aí se você puder comentar um pouquinho, Júlio César, para a gente aquecer as turbinas aqui, um pouco do como é que é a atuação do IBRAM, como é que o IBRAM olha não só o minério de ferro, né? Mas os minerais radioativos, né, e toda essa indústria. Sim, o IBRAM, atualmente a gente está com mais de 130 sócios, não só mineradoras, mas também empresas da cadeia da mineração, né, e algumas associações. E hoje a gente representa 85% da mineração brasileira, né, em praticamente todos os ramos da mineração, né. Naturalmente, quando você fala de minério de ferro, é o principal produto da nossa pauta de exportações, né? Na exportação mineral, mais de 70% é minério de ferro, né? Então, ele é bastante representativo. Mas nós temos uns trabalhos muito fortes em outros minerais também, né? Como, por exemplo, hoje nós temos um trabalho muito grande em cima do combate às ilicitudes na cadeia do ouro, né? Então, nós entendemos que o garimpo ilegal, ele contamina a imagem da mineração. Então, nós não podemos ser a favor disso, né? Nós temos que combater com afinco. E houve vitórias recentes, né? Como, por exemplo, resoluções da ANM, incluindo o registro da comercialização do ouro, né? A instituição da nota fiscal eletrônica para o ouro pela Receita Federal e, recentemente, essa decisão do Supremo que anula a lei da boa-fé, que era o grande mecanismo para a ilegalidade, né? Então, são vitórias importantes. E agora a gente está trabalhando num sistema que permita, né, junto com a Polícia Federal, trabalhando num sistema que permita a rastreabilidade na cadeia do ouro. Então, se fizerem uma apreensão, por exemplo, de onde surgiu esse ouro, de onde ele foi produzido, eles teriam condições de fazer isso. É um trabalho que a Polícia Federal está fazendo, muito importante, muito sério e que demanda um conhecimento tecnológico muito grande. Por isso, nosso apoio a eles, né? Então, o IBRAM ele trabalha visando o desenvolvimento da mineração e temos um dos nossos grandes objetivos é a disseminação de boas práticas da mineração. Então, nós fazemos diversos eventos, né? Agora, por exemplo, dia 16, nós vamos fazer um sobre barragens de rejeito, né? É onde a gente discute as técnicas utilizadas na mineração, né? E nessa parte ambiental isso é muito forte, né? E esse trabalho, então, para nós é fundamental também. Nós fazemos esses eventos, como eu disse, esse eu citei um, né? Nós vamos ter outro no final do ano para discutir minerais críticos, que é um assunto para o futuro, né? Que não será só sobre minerais críticos, a gente chama de minerais estratégicos, porque a gente entende que fertilizantes é um assunto crítico para o Brasil, né? Então a gente precisa tratar disso com muita seriedade, né? Então, o IBRAM trabalha com essa representação em todos os setores, não só com aqueles minérios que possam ter componentes radioativos, né? Legal, Júlio, e está bem atual essa sua pauta pelo que você colocou, né? Porque a gente está vivendo esse processo mais intenso de transição energética. A União Europeia já aprovou também a energia nuclear como uma fonte limpa, né, que não emite. Então eu fico pensando, tanto mineração de urânio quanto mineração, como você colocou muito bem, dos minerais estratégicos. A perspectiva de crescimento dessa atividade mundialmente é enorme, né? De lítio, né? De todos esses minerais que vão ser importantes para a eletrificação, né? Como é que você está vendo esse futuro, né? Sim, é uma discussão necessária, porque a demanda projetada, né? Não estou nem citando assim a demanda atendida, né? Porque é uma demanda ainda projetada desses minerais, né? Como lítio, cobalto, né? Níquel, é muito grande, né? Então a questão é como encontrar os depósitos e como colocar em produção, né? A gente vê hoje que um
projeto de mineração, partindo do zero, é no mínimo 10 anos para implantar. A menos que seja uma produção de agregados, areia e brita para construção civil, por exemplo, né? Aí você tem licenciamentos, tanto minerário quanto ambiental, mais simplificados, que podem entrar em produção em menos tempo. Também a pesquisa mineral para esse tipo de produto é muito mais simples. Mas quando você está falando desses minerais críticos, né, como os que eu citei, a pesquisa mineral já é mais elaborada, mais demorada e mais cara, né? No caso, por exemplo, fertilizantes, quando você vai falar dos jazimentos potenciais que a gente tem de potássio, né, hoje a gente importa 97% do que consome, né, e não podemos continuar nessa situação. Não penso que nós conseguiremos a autossuficiência, mas nós temos que pensar em reduzir essa dependência externa. Hoje a gente depende de 3 países para esse suprimento de potássio, né? Não, nada contra esses países, mas é uma dependência que o Brasil precisa tratar e reduzir essa dependência externa desses produtos. A guerra da Ucrânia e Rússia afetou bastante, né, a nossa situação e os preços subiram bastante. E nós temos que reconhecer a importância do agronegócio para a balança comercial brasileira. E sem o fertilizante não existe agro, né? Existe a produção de orgânicos que é em pequena escala. Ela não, muito difícil ser uma exportação tal como acontece hoje com os nossos produtos do agronegócio, né? E então nós temos que tratar desse assunto. Uma pesquisa de potássio, como eu estava citando, você está falando de furos de sonda de 800 metros de profundidade, né? Não são furos baratos. Quando você vai passar para pesquisa de ouro, de níquel, de cobre, você está também falando de furos com 300, 400, 500 metros, né, de custo muito alto, né, para sondar, para analisar, né, e depois para desenvolver a mina. Nós temos questões ainda hoje pendentes, como, por exemplo, o licenciamento ambiental, né, que a gente sempre fala dele, né, que nós não estamos querendo que tenha um licenciamento simplificado. Queremos que tenha todo o rigor necessário, né? Mas nós precisamos avançar com a lei de licenciamento, lei geral do licenciamento, que está no Congresso Nacional. E nessa lei houve, né, na votação da lei, uma retirada no final do dia da mineração do projeto de lei, né? Remetendo a resoluções do CONAMA ou a uma futura lei específica. A gente entende que, como setor, não cabe, numa lei geral, estabelecer exceções, né? A gente deveria ser coberto por essas leis e, nessa lei, conter as exigências necessárias, direcionando para a regulamentação da lei aquilo que for específico para cada setor, né? Então, a gente precisa rever isso, porque a mineração continuar dependendo de uma lei futura, que nós nem sabemos como será e nem quando será, é algo que gera uma tremenda insegurança jurídica, né? Existem outras ações necessárias, né, como, por exemplo, uma reforma tributária, né? Hoje a gente está assistindo uma criação de taxas de fiscalização para a mineração em diversos estados, em diversos municípios, né, uma proliferação gigante disso, que pode afetar a economicidade dos negócios, né? Então é algo também que tem que ser visto por todos, né? E cabe também elogio à Agência Nacional de Mineração, que mesmo com os poucos recursos que tem, nós precisamos fortalecer a agência, precisa ser dado a ela, né, o direito de receber o que lhe é devido por lei. Na lei do CEFEM, que é o royalty da mineração, 7% da arrecadação deveriam ir para a agência, que não recebe isso, né? Isso seria mais do que suficiente para cobrir as necessidades da agência. Mas hoje ela não recebe, esse valor é contingenciado. Então ela precisa de tanto recursos materiais quanto financeiros, né, para executar bem o seu trabalho. Mas, ainda assim, pelo esforço dos seus técnicos, né, foi criado há 2 anos atrás o novo sistema de disponibilização de áreas
com leilões. Então, quando há mais de um interessado, você tem um leilão, né? Nesses leilões já foram arrecadados mais de 250 milhões, nos que tivemos até hoje, se não me engano foram 6 ou 7. Né? E esse ano estão previstos mais 2, previsão de arrecadação na faixa de 50 milhões cada um. Isso é algo que gera uma receita que não gerava antes, né? Que antes era entregue por uma análise do projeto, e aí a gente entende que os fatores discricionários podiam atrasar essa análise, né? E hoje essa ferramenta dos leilões diários aumentou bastante a velocidade da cessão dessas áreas que estão em disponibilidade para que as empresas possam pesquisar, né? Então, também existem boas notícias nesse caso, né? Muito bom. E aí, são algumas barreiras que a gente também vê no setor, né? A questão resumindo um pouco da questão da definição de um marco legal, né? A questão dessas taxas de fiscalização estaduais que dificulta ali colocar no papel qual o valor de um projeto, né? É um risco que são projetos caros, de bilhões de reais, você montar um projeto com essas incertezas, né? Talvez seriam os principais pontos de preocupação, né? De oportunidades, assim, eu vejo algumas também, né? A gente comentou um pouco, mas a questão de um ponto que eu queria trazer, dessa flexibilização, no caso da mineração do urânio, a possibilidade de empresas privadas atuarem em parceria, por exemplo, com a ANB, né? Como o IBRAM vê a possibilidade de novos entrantes nesse mercado no Brasil? Eu acho que o processo, né, essa lei que estabeleceu a flexibilização do monopólio, o monopólio ainda existe, né? Essa lei foi muito importante. A gente vê que projetos como o de Santa Quitéria, né, eles estavam parados há muito tempo, né? Estavam parados há muito tempo. E demandam um volume de recursos, como você disse, para a implantação muito alto, né? A gente sabe que o Estado brasileiro não tem essa disponibilidade desse recurso. E também ele precisa aplicar em outros locais que precisam mais do que a mineração desses recursos, né? Como saúde, educação, infraestrutura. Principalmente, assim, claro que saúde e educação são fundamentais, e sem eles a gente não vai ter um bom desenvolvimento do nosso povo. E para a mineração, a questão da infraestrutura também é essencial. Então, o governo precisa também trabalhar com o desenvolvimento dessa infraestrutura, seja por meio de investimento próprio ou, que a gente prefere até, o sistema das parcerias público-privadas, que também é muito importante. E no caso dessa flexibilização do monopólio, ela permitiu o desenvolvimento, então, de Santa Quitéria, com uma empresa que é especializada na produção de fertilizantes, uma grande empresa, que é a Galvani, né? E que entrou associada com a INB para a produção do material em Santa Quitéria, né? A Galvani vai produzir o fosfato, o que é a especialidade dela, e os concentrados de urânio irão para a INB fazer a produção do material necessário para a alimentação das nossas usinas. Então é uma parceria que é boa para todos os lados, né? Boa também para o governo e é boa para a população. A gente vê a necessidade, eu já trabalhei em projetos no Nordeste, né? E a gente conhece a importância de levar o desenvolvimento para essas regiões. São regiões que têm ainda uma infraestrutura muito precária e têm ainda necessidade, né, de desenvolvimento para dar melhores condições de vida para a população, né? Então o monopólio é muito bom nessa parte e a gente espera agora que ele possa ser estendido a outros locais. A gente tem, por exemplo, o depósito de Espinharas, onde existe ouro associado, né? Então são oportunidades para o futuro para as empresas, né? Legal. E, Júlio, eu queria falar um pouquinho de você, que eu descobri, né, que você teve na sua carreira, você teve essa passagem na área nuclear, né? Só falar comentar um pouquinho pra gente, você foi da Nuclebras, né? Já tem muito tempo, né? Na época a gente ganhou o apelido de nucleocratas. Foi logo no início da minha carreira, né?
Eu tive o prazer de trabalhar na área dos minerais nucleares, urânio, e concentrei principalmente no projeto Figueira, lá no Paraná, que hoje está parado, né? Era uma boa jazida de urânio associado a carvão, e eu espero que um dia ainda veja aquela área em produção, né? Porque em termos de mineração, é uma mineração muito tranquila, não tinha nada, vamos dizer assim, de mais complexo. Mina subterrânea, relativamente rasa, né? 100 metros de profundidade. Quando a gente fala em mina subterrânea de 100 metros, você fala raso, o povo espanta, né? 100 metros é muita coisa. Mas a gente tem que ver que hoje a gente tem minas no Brasil que chegam a 2.400 metros. Então é uma mina de baixa profundidade, vamos dizer assim, né? Mas eu tive o prazer de trabalhar nesse projeto, lá em Figueira, lá no Paraná, né? Que era um projeto interessante. E tem também outros depósitos no Brasil que merecem atenção, né? Legal. Júlio, queria te agradecer pela participação, pelo bate-papo, foi ótimo. E agradecer a audiência também. Obrigado a vocês.